Fala aí, fãs do tabuleiro, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo sensacional aí do nosso canal, com muito carinho para você que é apaixonado pelo xadrez. Hoje nós vamos trazer uma partida que é conhecida como a partida que chocou o mundo. Isso mesmo, a data era 17 de outubro de 1956, onde um garoto de apenas 13 anos de idade, no 17º lance, ele sacrifica a dama. Uau! E ele escreve com isso o seu nome nos livros de história do xadrez. O nome dele? Robert James Fischer. Esse jogo foi considerado por um proeminente escritor de xadrez, inclusive jornalista da época, como a partida do século. E de lá para cá, essa partida não sai do cenário enxadrístico, ela vem sendo discutida em incontáveis livros e coleções. Então, faz o seguinte, já pega papel, caneta, porque vai ser uma defesa Grunfeld daquelas, de arrancar o fôlego. E aí, se você já gosta desse tema, dá aquela força pra gente. Deixa o like aí para esse vídeo alcançar mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Eu já te agradeço o carinho e vamos junto com essa partida. Prepare suas jogadas, porque hoje é dia de explorarmos os segredos do xadrez. De brancas, conduzindo as peças, está Donald Byrne e de pretas, Robert James Fischer. Bob Fischer, 13 anos de idade, e o primeiro lance do tabuleiro jogado por Donald Byrne foi cavalo em F3. Fischer, do outro lado, jogou cavalo em F6, seguindo aí a partida com C4, G6, cavalo em C3, bispo G7, configurando já aí os primeiros traços posicionais, D4, e aí roque pequeno, bispo em F4, e Byrne com esse lance está evitando a famosa Índia do rei, que ele poderia entrar se jogasse A4. Provavelmente, ele já tinha ouvido dizer que o pequeno menino de 13 anos que estava diante dele era um dos melhores jogadores de Índia do rei do país. E a resposta de Fischer foi D5, estaria desenhadíssima uma defesa Grunfeld no tabuleiro e é de arrancar o fôlego. Se você gosta, meu irmão, prepara aí, porque essa vai ser sensacional em todos os sentidos. Então bora lá. Os lances seguem, dama em B3, e aí negras tomam um peão de C4, dama retoma, e aí C6, evitando ali a tomada, já que bispo também estava apontando para a casa de C7, ele avança o peão, evitando a tomada ali, a entrada dessa peça tomando, se fosse, seja de dama ou de bispo, ele evita de todas as formas. Brancas seguem com E4, cavalo de BD7, torre em D1, cavalo em B6, cutucando sutilmente a dama e mandando ela tomar uma posição. Dama sobe para C5, se posiciona ali acima do centro do tabuleiro. Bispo vai a G4, deixando ali cravadinho o cavalo de F3. E aí as brancas fazem um lance considerado duvidoso, que é jogar bispo em G5. Nesse momento, Fischer já começa com um toque de maestria, jogando seu cavalo em A4, tocando ali a dama. E aí quem olha, imediatamente, é o primeiro pensamento de qualquer um de nós. Não, ele deu o cavalo, não é possível, isso foi uma capivarada de 3 estrelas. Esse cara deu o cavalo, não é possível. Só que você vai ver que as brancas não tomam, vão jogar a dama em A3. Mas por que não tomam? Vamos voltar ao lance e vamos dar uma olhada no que aconteceria se ele tomasse esse cavalo. Vamos lá. Se ele toma o cavalo de A4, aproveitando essa peça, que na verdade foi um sacrifício e não uma capivarada, olha só o que pode e aconteceria no tabuleiro. Teríamos ali cavalo tomando E4, tocando a dama tem que sair. Dama poderia muito bem voltar para C1. Se dama volta para C1, temos dama em A5, cheque, e tocando o cavalo. Poderíamos ter cavalo em C3, cobrindo ali o cheque. E aí bispo tomaria F3, peão retomaria, cavalo tomaria o bispo e pronto. Você vê ali a posição das pretas
simplesmente melhor, segundo a análise dos grandes mestres. Mas volta comigo aqui, e se nesse momento, ao invés de retornar com a dama para C1, ele tomasse em E7, vamos ver o que acontece? Vamos lá, dama tomando em E7, como é que ficaria isso? Continuaria dama em A5, dando cheque, B4, dama tomaria, cavalo está em A4. Dama tomaria, então, o cavalo em E4, torre em A8, ameaçando tomar a dama. Bispo subiria para E7, bispo toma F3, G toma F3, bispo em F8, dobrando ali o ataque sobre o bispo. E se deixar, cairia a dama e você tem as pretas novamente ganhando posicionalmente no tabuleiro. Então perceba que aquele cavalo não poderia realmente ser tomado. É um sacrifício de cavalo, mas muito bem calculado, muito bem pensado. É uma mente brilhante, pipocando nas 64 casas do tabuleiro, fazendo com que cada lance fosse, no mínimo, sensacional. Então, voltando à posição aqui, cavalo não foi tomado na jogada oficial da partida. Dama retornou para A3, e aí cavalo tomou em C3. B toma C3, e aí cavalo toma em E4. E a partida continua com o bispo tomando em E7, ameaçando dama, ameaçando torre. Dama pula para B6 e exclama. Olha que coisa sensacional. É cada movimento mostrando a beleza, a maestria do jogo de Bob Fischer com apenas 13 anos de idade. Damas continuam com bispo em C4. E aí você se pergunta por que é que as brancas não tomaram a torre. Tá lá, tá dado, tá dito, é só tomar. Bom, nem tudo que reluz é ouro e é bom ter muito cuidado, sobretudo com quem está do outro lado do tabuleiro. Era Bob Fischer, na verdade. Vamos ver o que aconteceria se ele tomasse. Se ele toma bispo F8, bispo retoma, atacando a dama. Dama B3, cavalo tomaria C3, exclamando. E aí você tem aí as pretas melhores, segundo Grigori analisou essa partida. Voltando para a posição oficial da partida, bispo em C4, seguido de cavalo, toma C3. Exclamando, as brancas jogam bispo em C5. E aí, com bispo em C5, Fischer joga torre de F em E8, dando cheque, rei vai para F1. E o que aconteceria se, ao invés de jogar bispo em C5, a dama tomasse o cavalo em C3? O que aconteceria? Nós poderíamos ter torre de F em E8, cravando o bispo, e aí teríamos possivelmente um bispo tomando F7, cheque, rei tomaria F7, cavalo em G5, cheque, e rei tomaria E7. E tem que ser rei tomaria E7, porque rei em G8 levaria ao mate inevitável ali contra a ficha. Se ao invés de tomar em F7 ele jogasse rei em G8, teríamos ali dama C4, cheque, bispo, era o que tinha jogar, cheque, dama retoma cheque, rei H8. E aí, meu irmão, entraria na linha do mate Philidor. Cavalo em F7, cheque, rei tem que voltar para G8. Cavalo em H6, cheque, rei em H8. Dama, olha que coisa linda, esse mate Philidor é fantástico. Dama em G8, cheque, tem que tomar de torre. E cavalo em F7 seria checkmate. Então, rei em G8 não servia para as negras. Então, ele tomou o bispo em E7 com o rei. Seguindo, então, roque pequeno das brancas. Bispo tomaria em D1. Torre retoma. Dama em B5. E aí, as análises indicam que as pretas ainda assim estão ganhando. Então, é cada lance, é cada movimento, mostrando um cálculo preciso, sem contar que nessa posição já está tocando o cavalo vai ter que se retirar, né? Tem o bispo tocando o peão central de D das brancas, e o rei, sem dúvida negro, tem todo um caminho para sair e se defender da ala da dama, enquanto esta torre pode muito bem se reposicionar no centro, e as pretas estariam com o jogo aí bem posicionado para continuar no tabuleiro. Então temos bispo C5, nada de tomar o cavalo em C3, que já vimos que era encrenca. Torre de F em E8, cheque, rei em F1, e aí bispo em E6 exclamando duas vezes. Ao invés de retirar a dama que está lá sob ataque do bispo, ele sacrifica a dama, deixa a dama,
joga bispo em E6, e esse movimento trouxe para esse menino de 13 anos, Bob Fischer, uma fama mundial instantânea. O Robin Fine deu a ele 4 exclamações, uma surpreendente resposta que vence em todas as variantes, simplesmente de arrancar o fôlego. Apaixonante, seu 17º lance da partida, isso é incrível. E aí as brancas, meu irmão, cavalo dado, não se olha os dentes, tomou a dama de lamber os beiços. Bispo toma a dama em B6 e depois desse lance, meu irmão, o programa Fritz, ele mostra uma vantagem de 4 peões e meio para as pretas. Mesmo sacrificando a dama, já é nítido para a máquina, para a engine, a vantagem das negras. Simplesmente sensacional. E aí, bispo, olha só, ele nem retoma lá o bispo de B6 atacando dama, não. Ele retoma o bispo de C4, dando cheque. E é aqui que começa uma das maiores caçadas ao rei da história do xadrez e certamente uma que só de assistir já proporciona um enorme prazer pela sua beleza, pela sua estética. Forçado, rei G1. E aí, meu irmão, vamos que vamos. Cavalo em E2, cheque. Esse é o início de uma terrível série de cheques. Parece até série da Netflix. E aí, rei e volta para F1, não tem o que fazer. Cavalo toma D4, cheque. Rei para G1, cavalo em E2, cheque. Cavalo força o rei voltar para F1. Cavalo vai a C3, cheque novamente. Rei G1. E aqui as pretas têm pelo menos um empate nas mãos se quisesse. E que poderia, obviamente, ter feito parte dos cálculos de Bob Fischer. Só que ele tem algo ainda mais agudo, mais definido e mais fantástico na sua mente. Então ele toma o bispo de B6 com peão de A, automaticamente atacando a dama. Dama vai para B4, torre entra em A4, catuca a dama novamente. Dama toma B6, cavalo toma D1, que sequência sensacional. Bob Fischer tem uma torre, 2 peças menores e um peão pela dama. Mais do que suficiente, materialmente falando, ele fez um negócio sensacional. H3 numa tentativa desesperada de abrir um suspiro para o rei, uma tentativa de escapar, mas nada disso vai ter jeito, senhoras e senhores. Dama toma 2, rei sobe para H2, tentando fugir pela tangente. Cavalo toma F2 e a cada momento a vantagem cresce. E você vai vendo como o Fischer vai se avolumando nessa partidaça. As brancas jogam torre em E1, torre por torre. Dama entra em D8 dando um checonildo. Bispo cobre em F8. E aí cavalo toma a torre em E1. Bispo vai para D5 e se posiciona como ninguém, jogando absurdos. E lá vai ele. Ele nem mexe com os peões passados, tentando promover nada disso. Branca joga um cavalo F3. Pretas cavalo em E4. Dama em bola 8, cobrindo aquela diagonal, tentando evitar que o bispo de F de algum momento entre ali dando um cheque. B5, porque também estava sob ataque o peão de B7. H4, e o rei vai só tentando abrir espaço, uma saída ou outra, ver o que é possível. Fischer fecha qualquer escape. Com H5, a casa de G4 está completamente vigiada, o rei não passa, está encurralado, desesperado, não sabe o que fazer. E agora Fischer continua dominando. Cavalo sobe para E5, rei G7, rei G1, buscando evitar um bispo D6, só que agora é mate forçado, senhores. Bispo C5, cheque. Rei em F1, cavalo G3, cheque. Aí você me diz, não, mas e se ele fosse com o rei para H2? Se rei vai para H2, cavalo em D2 já ameaça entrar em F1. Mas digamos que o rei atrevidamente acredite demais e vá para G3, por exemplo, o que aconteceria? Cavalo em F1, cheque, só sobra um escape, vamos ver, subiu para F4, acabou definir, bispo em E3 era mate.
Então, rei em F1, seguiu com o cavalo em G3, cheque, rei em E1, bispo bola 4, cheque, rei D1, bispo B3, cheque, toma ele cheque no juízo do rei, rei C1, cavalo em E2, cheque, rei B1, cavalo em C3, rei volta para C1, não tem o que fazer, e aí, torre em C2 e cheque mate. Uma partida simplesmente incrível. E foi depois dessa partida que, na época, Mikhail Botvinnik disse o seguinte: nós vamos ter que começar a observar esse garoto. Ou seja, ele estava dizendo, vamos colocar a barba de molho, que esse menino é perigosíssimo. E ninguém menos que Bob Fischer mostrou para o que veio. E aí, essa obra de arte tá no tabuleiro. Você gostou? Deixa seu like, deixa um comentário bacana aí embaixo aí pra gente, ajuda a gente, tá certo? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com amigos. Eu te espero no próximo vídeo e um abraço apertado. Até a próxima!